Toda tarde que eu buscar água, já coloquei aqui para gravar. É, a gente vai fazer uma reunião que, na verdade, ela vai ter um momento de meditação, que é o que a gente vai começar agora. A gente vai ter um momento de reflexão, baseado nessa apresentação que eu montei, e depois a gente vai finalizar com uma meditação. O que acontece? O horário exato do plenilúnio é às 19h26. Ou seja, a gente vai estar aqui reunido e a gente vai acabar a nossa reunião nesse horário, mais ou menos, por volta dele. Por quê? Porque a nossa reunião é uma preparação para esse momento culminante. Então, o ideal é que a gente consiga, preciso ficar bem perto do relógio, o ideal é que a gente consiga entoar a grande invocação, que é a distribuição, nesse horário. Porque é nesse o ponto máximo da lua cheia onde ocorre a atuação da hierarquia. Então, se a gente consegue, como grupo, e tem diversos grupos meditando nesse horário, reunir uma qualidade de energia que possa ser utilizada pelos grandes seres, esse é o nosso trabalho principal. Então, a gente vai fazer de tudo para, nesse momento, estar entoando a grande invocação, que é uma distribuição da energia. Tudo que a gente vai construir antes tem como momento clima a distribuição através da grande invocação. Tá? Então, a gente vai começar entoando esse mantra, está meio ruim aqui, mas eu vou ler para vocês. Eu sou um com meus irmãos de grupo, e tudo que tem a deles. Que o amor que há em minha alma aflua a eles. Que a força que há em mim os eleve e ajude. Que os pensamentos que a minha alma cria os alcancem e encorajem. Então, se vocês conseguirem ler, quando eu sou altinho melhor, senão pode acompanhar só mentalmente, que é quem está mais acostumado, tá bom? Depois a gente vai terminando, quando a gente fizer isso, eu vou guiando vocês, aí a gente vai ter um momento da reflexão. Aí depois a gente vai ter dois mantras, que eu escrevo depois aqui, e a grande invocação. Quem quiser, depois pode acompanhar pelo celular também, que é mais longo, eu quero escrever aqui. Tá bom? Então, podemos começar? Tá, fazendo a nossa meditação. Antes da gente começar, o que acontece, né? Por que essa data ela é tão importante? Porque a gente entrou no ano de 2025, claro que o ano astrológico só começa em Áries. Então, a gente ainda, oficialmente, a gente não começou o ano novo. Mas, o signo de Capricórnio, ele é conhecido como o topo da montanha, né? Então, é como se a gente estivesse aqui no vale, em Escorpião, aí depois a gente está subindo em Sagitário, aí a gente alcança a montanha em Capricórnio. Aí começa de novo o processo de descida, né? Aí a gente desce aqui em Aquário, Peixe, e a gente sobe de novo em Áries e tem um momento de pico em Touro, que é um momento de pico do ano, na verdade, né? Astrológico, esotericamente, energeticamente falando. Então, o que acontece de especial em Touro, que é o Festival do Buda, ou o Festival de Vesak, como dizem os budistas? É um momento que, no ano de 2025, segundo os ensinamentos, vai ter uma grande reunião da hierarquia, ou um conselho, ou concílio, como eles falam. Mas, isso tudo começa aqui agora em Capricórnio. A experiência de topo, né, o momento exato do conselho da hierarquia vai ser na lua cheia de Vesak, na lua cheia do Buda. Mas o planejamento, toda a organização hierárquica começa na lua cheia de Capricórnio. Então, a oportunidade de a gente estar reunido no momento exato da lua cheia é muito oportuno, é muito rico para a gente e para os diversos grupos, né? Claro que a gente está aqui no Brasil, essa data é mais fácil para a gente, né? Tem outros países, talvez seja mais difícil por conta do fuso horário, mas para a gente, nesse momento, está bastante interessante que a data aconteceu e o horário aconteceu nesse momento. Então, a gente vai fazer uma meditação de preparação, e aí depois a gente vai tentar entender um pouco melhor o que significa essa qualidade em Capricórnio, como é que a gente pode utilizar na nossa vida pessoal e principalmente
como a gente pode, no planeta, contribuir com isso. Tá bom? Então, uma posição confortável e convide o seu corpo a relaxar. Relaxe seus ombros, braços, pernas, pés. Relaxe. De forma gentil, convide a sua respiração a se ampliar, a se aprofundar e construa um ritmo respiratório, equilibrando o tempo de inspiração com o tempo de expiração. Ao observar mais conscientemente a sua respiração, vá gradualmente se desidentificando de todas as pessoas, de todos os lugares e de todas as situações. Vá trazendo cada vez mais o seu olhar para o ponto de observação, levando o ponto de apoio da sua consciência até o centro ágina, o ponto entre as suas sobrancelhas. Símbolo da integração da sua personalidade. Visualize e sustente por alguns instantes, neste ponto, uma estrela dourada de 4 pontas. E imagine que seus pensamentos, suas emoções e sua atividade vital se direcionam para esse ponto entre as suas sobrancelhas.
Eleve ainda mais a sua atenção, agora até o topo da sua cabeça. E a partir deste ponto, imagine um cordão luminoso dobrado que liga cérebro-mente, mente e alma. Imaginando a alma como um pequeno sol radiante, uma fonte inesgotável de luz, de amor e de vontade. E vá gradualmente direcionando a sua atenção para os níveis da alma, de modo que a sua consciência vá penetrando neste local de luz, de amor e de vontade. E níveis da alma, num momento de resposta ou educação. Imagine a luz da alma iluminando os seus pensamentos, apresentando novas perspectivas e possibilidades, e elucidando sua maneira de pensar, ampliando o seu olhar interno. E iluminando toda a substância que compõe o seu corpo mental. Imagine agora o amor da alma, da pureza, permeando as suas emoções, curando, aliviando, harmonizando, purificando, utilizando toda a energia e substância que compõem o seu veículo emocional, trazendo confiança, alegria, preenchendo quaisquer possíveis vazios emocionais, suscitando a empatia, a compaixão em suas emoções. Imagine o aspecto vontade da alma se exteriorizando através do propósito para a sua presente encarnação. Imagine esse propósito se manifestando através de um plano. E imagine esse plano criado pela sua própria alma, impressionando a sua mente, as suas emoções e o seu cérebro, de modo que gradual e paulatinamente
a sua expressão material seja um reflexo sem distorções da vontade, do propósito e do plano da sua alma para a sua presente encarnação. Agora, nós elevamos o nosso olhar interno somente ao ponto entre as sobrancelhas e imaginamos que a luz, o amor e a vontade que circulam em nossas almas se direcionam a este ponto. E nós os tentamos por alguns instantes. E nos imaginamos em formação circular, conectados a partir e através do Ajna, onde cada um de nós contribui de forma única e peculiar com a luz, construindo um anel luminoso, dourado e grupal. A circulação de luz no anel nos inspira a meditar como um único grupo. Cada um de nós contribui com uma porção de amor da alma. E esse amor circula no ágil grupal, nos inspirando a amar como um único grupo. E cada um de nós contribui com a qualidade de vontade da alma que circula livremente no ágil grupal, nos inspirando a servir como um único grupo. Qualidade circulando livremente no anel grupal constrói um vórtice espiral ascendente que eleva a consciência do grupo a um ponto ainda mais alto e profundo. A alma grupal, simbolicamente representada como uma esfera de luz de cor azul profundo, logo acima desta sala. E o grupo cultiva por alguns instantes um silêncio que é ao mesmo tempo invocativo e contemplativo ao amor e à sabedoria da alma grupal.
O Paulo responde ao apelo invocativo do grupo, nos abarcando com seu amor e sabedoria, nos inspirando, nos iluminando, nos harmonizando, nos integrando. Inspirados pelo amor e sabedoria da alma grupal, o grupo amplia ainda mais o seu olhar e reconhecendo como parte do verdadeiro grupo, do grupo mundial de servidores, representado simbolicamente por aquela rede de trama triangular de luz dourada que envolve e abraça a Terra. O grupo se reconhece como um dos vértices dos inúmeros triângulos que compõem a rede e oferece a essa rede a luz, o amor e a vontade da alma grupal. Ao mesmo tempo que se mantém disponível e receptivo às qualidades compartilhadas pelos diversos indivíduos e grupos que compõem essa rede, num processo de integração e partilha planetária. Imaginando a circulação de luz nessa rede, a circulação de amor e a circulação de vontade. O grupo entoa o mantra. Eu sou um com meus irmãos de grupo e tudo que tenho é deles. E o amor que há em minha alma atua a eles. E a força que há em mim os eleve e ajude. Que os pensamentos que a minha alma cria os alcancem e encorajem. Nós visualizamos fios de luz dourada se elevando a partir de cada vértice e de cada triângulo que compõe essa rede. E estes fios vão se entrelaçando, se unificando, até que seja feita a construção de um único cabo, o Antacarana planetário, que conecta a humanidade ao seu eu superior, à hierarquia espiritual, a grande loja branca, a grande fraternidade branca, simbolicamente representada por uma esfera de luz planetária de cor azul profundo.
E o grupo cultiva por alguns instantes essa visualização, contribuindo para essa conexão planetária. E no centro da hierarquia, uma estrela de 5 pontas pode ser vista. Ela representa o Cristo, o Bodhisattva, o instrutor do amor. E o Cristo eleva ainda mais essa conexão até um centro ainda mais profundo e interno. Shambhala, o centro onde a vontade de Deus é conhecida. E o grupo contribui por alguns instantes com este tríplice alinhamento, oportunizado apenas durante os festivais espirituais de lua cheia. Humanidade, hierarquia e Shambhala. E as energias extraplanetárias da constelação de Capricórnio afluem ao nosso planeta através de Shambhala. Através do Cristo, ele as entrega à hierarquia. E, novamente, o Cristo medeia a hierarquia e a humanidade, irradiando as excelsas energias da constelação de Capricórnio ao novo grupo de servidores do mundo, a rede de trama triangular de luz dourada, da qual nós fazemos parte. E, assim, o grupo planetário procura atuar como tradutor dessas excelsas energias em forma pensamento, de modo que, através da compreensão cognitiva, as energias de Capricórnio possam impactar positivamente a mente humana. Dessa forma, o grupo se ocupa nos próximos instantes de refletir sobre o tema de Capricórnio e compartilhar essa reflexão com a nossa irmã humanidade. Nós, então, procuramos voltar a nossa atenção mais uma vez à nossa restrição aos nossos sentidos materiais, ao mesmo tempo que procuramos manter a mente grupal iluminada.
para aumentar a qualidade da nossa reflexão. Tudo bem? Vamos ter muito tempo. Foi muita delícia de mostrar. Tem que ver para onde a gente vai. E eu coloquei esse símbolo porque é um dos símbolos do signo de Capricórnio, o unicórnio. Alguém sabe o que significa o unicórnio? Unicórnio, único chifre, né? E ele sai da testa. Então, ele é uma representação do ativamento ou da ativação desse centro do ágina, né? Que é o ponto de integração. A gente tem dois olhos e a gente tem um terceiro olho, como diziam os indianos, né? Esses dois olhos nossos, eles representam a visão dual, né? Dia, noite, homem, mulher, esse universo polarizado que a gente vive. Quando a gente eleva a atenção para o ágina, a gente está desenvolvendo um olhar que vai além das aparências, um olhar de unidade, mesmo em meio à dualidade, um olhar de eternidade, mesmo em meio ao tempo, e um olhar de infinito, mesmo que em meio ao universo, né, ao espaço que nos limita. Então, a ativação do ágil significa desenvolver um olhar que vai além daquilo que é circunstancial, daquilo que é aparente, temporário. Então, um dos símbolos de Capricórnio, quando a cabra sobe a montanha, é o desenvolvimento desse olhar unidirecionado, um olhar que vai além das aparências. Aí eu coloquei também, não sei se todo mundo conhece, esse era uma figura mitológica grega, que era o deus Janus. E ele era representado, Janus vem de janeiro, janeiro vem de Janus, né? E essa divindade grega ela era representada com duas cabeças. Com uma cabeça, quer dizer, mas com duas faces. Uma que olhava o passado e uma que olhava o futuro. Então, para os gregos, quando a gente entrava no meio de janeiro, no ano novo, a gente tinha que ter esse olhar. Manter o olhar em relação às coisas que passaram nesse ano, extrair delas um aprendizado e, ao mesmo tempo, olhar com esperança para o novo ano, para o horizonte. Então, quando a gente. Eu vou fazer o que eu tinha escrito, que eu acho que é mais fácil. Janus é o deus dos começos, dos portões, das transições, do tempo, da dualidade, dos portais, das passagens, das molduras e dos finais. Essa palavra, né, Janus, deriva do latim, que significa passagem ou porta arqueada, onde a transição é feita do tempo passado para o tempo futuro. Também é simbólico da passagem de um nível de consciência para outro nível de consciência. Lembrando que Capricórnio é um símbolo é um signo de iniciação, é um signo de subida, é um signo de profundas transformações na nossa consciência. Então, no nível material, o mantra ou a qualidade que rege Capricórnio diz assim, que governe a ambição e que a porta seja larga. Então, no nível mais material, o indivíduo que é influenciado por Capricórnio, ele vai ter, em geral, muita ambição e o desejo dele é que a porta seja larga, ou seja, uma vida com mais facilidade, simbolicamente falando. Isso é no nível material. Então, a energia, se a consciência do indivíduo está no nível mais material, é isso que vai reger. Vai ser essa qualidade predominante na vida do indivíduo. Aí a gente vai ver qual que é essa mesma qualidade quando está numa volta mais acima da espiral.
Capricórnio não é um signo do elemento terra, está dentro da cruz que a gente chama de cardinal. Por que é a cruz cardinal? Porque é a cruz dos signos que mudam nas estações. Então, a gente tem nessa cruz Câncer, que é o complemento de Capricórnio, a gente tem Áries e a gente tem Libra. Esses são os 4 signos da cruz cardinal. Ele é chamado de o eixo da individualidade. O eixo que envolve Câncer e Capricórnio. Câncer representando a vida familiar e Capricórnio representando a vida profissional ou de desenvolvimento. Passar também. Como eu havia dito, né, o verdadeiro ano começa em Áries, no equinócio da primavera, no hemisfério norte. Em algum momento da nossa antiga história atlântica, dizem que a gente tinha 10 signos e não 12. E o 10º signo era Capricórnio. Era o último signo que fechava o ciclo. Então, a gente troca, né, de dezena a cada 10. Então, é como se a gente estivesse entrando para um novo ciclo. Então, o Capricórnio é um momento de aperfeiçoamento e um momento de busca por plenitude. Então, a gente precisa ser capricorniano para estar vivendo isso? Não. Nesse momento, todos nós somos capricornianos. Nesse momento, a gente está se reunindo para tentar entender o que essa qualidade espiritual de Capricórnio traz para a gente. E nesse momento exato da lua cheia, é a qualidade mais elevada dela que vai estar presente. Então, a gente pode, enquanto indivíduo e principalmente enquanto grupo, contribuir para que essa qualidade de reflexão, de observação e principalmente de aperfeiçoamento e de alcançar metas possa circular na nossa humanidade. Então, o tema da realização se mantém, né? A cabra de 2 chifres que subiu firmemente a montanha acidentada, alcançando o cume elevado, torna-se um unicórnio, ou seja, a cabra de 1 chifre só. Importante lembrar que o símbolo de Capricórnio é a subida da montanha, né? Então, vocês já viram aquelas cabras montanhesas que elas caminham por lugares que parecem impossíveis para a gente, né? É um símbolo de Capricórnio de foco, de determinação, de perseverança em relação aos objetivos. Então, essa energia está presente para nós. Então, como é que a gente pode, o que a gente está meditando, a gente está refletindo, que essa qualidade em si, através da nossa própria alma, da alma grupal e principalmente da alma planetária, da hierarquia, que essa energia de determinação, de foco, de realização, nos inspire individualmente e principalmente enquanto humanidade, que venha buscar, né, um desenvolvimento maior. Sair desse mundo das aparências. Né? Por que a montanha é um símbolo sagrado, assim como é o triângulo? Por causa daquilo que eu falava, a gente sai da polaridade e a gente vem para um ponto de integração. Então, eu deixo de ver aquele que pensa diferente de mim como um inimigo. E eu passo a me relacionar tanto com esse ponto de vista, como com esse, porque eu estou no ponto de espírito. Eu estou no ponto de uma visão mais elevada. Capricórnio significa ter uma visão mais elevada, enxergar de um lugar mais amplo. Né? Se eu estou de um lado da montanha, eu só enxergo o que está aqui. O que está aqui eu não tenho acesso. Se eu estou aqui, eu enxergo tanto em relação, tanto como está aqui, quanto como está aqui. Então, enxergar, subir a montanha, significa ir para um ponto de visão mais claro. Isso que Capricórnio traz para a gente. Esse momento intermediário de subida da montanha é frequentemente um momento de conflito, de turbulências. E aí, o que acontece? Conforme a cabra vai subindo, né? Conforme o indivíduo vai se desenvolvendo, ele vai fazendo todo um trabalho de moderação, né? De deixar... Igual, sabe aquele pessoal que faz os peregrinos, por exemplo, que fazem o caminho de Santiago? Simbolicamente, se você ler o relato, o caminho é tão longo que qualquer coisa que seja supérflua, eles vão deixando para trás, porque é um peso que se transforma em muito grande. Então, quando a gente faz o nosso trabalho de subida da nossa própria montanha interna, a gente vai se lapidando, a gente vai se purificando,
A gente vai enxergando aquilo que é essencial daquilo que não é essencial para o nosso desenvolvimento interno. Capricórnio ajuda nisso, nessa visão. O que é importante? O que não é? O que é real? O que é irreal? O que é o eu e o que é o eu? Como a gente tinha na Bíblia. E com a fase nova mensal da Lua, quando não há Lua visível, uma fase plutônica, ou seja, né, mais interna, mais subjetiva, onde a pessoa deixava do escuro para encontrar uma saída do labirinto. Então, a energia espiritual de Capricórnio ajuda a gente a enxergar, a encontrar saídas para os nossos labirintos internos. Para que a gente encontre, né? Lembra que no labirinto, na lenda grega, tinha o Minotauro? O que é o Minotauro? É um corpo humano e uma cabeça de animal. O que significa isso? Um ser humano que é dominado pelas paixões materiais. Ao contrário do Centauro, por exemplo, que é o signo anterior, né, de Sagitário, que é uma cabeça humana que domina o corpo animal. Então, quando a gente encontra aí essa analogia do Minotauro, do labirinto, é a gente conseguir encontrar as nossas saídas internas, dominando as nossas tendências materiais para uma iluminação que vem da nossa própria alma. Esse processo de dissolução é essencial para resolver velhas mágoas, injustiças, vícios, vergonhas, constrangimentos, amigos ou oportunidades perdidas, que a gente consiga deixar tudo isso para trás, né? E embora algumas coisas possam permanecer sem solução, as resoluções de ano novo podem ser feitas explorando o processo de aperfeiçoamento de Capricórnio, que visa acertar da próxima vez, na tela em branco do novo ano. Então, embora a gente saiba, né, que o ano novo começa em Áries, essa passagem simbólica de ano tem a ver com o Deus Janus, né? E é uma oportunidade para a gente deixar aquilo que ficou, que não está mais servindo para a gente, e criar uma tela em branco onde a gente possa construir com essa energia capricorniana algo que possa ser benéfico para a gente, e pensando como humanidade. Capricórnio é um signo mentalmente poderoso, governado por Saturno, que é o senhor do karma. Portanto, a pessoa resolve mentalmente, construindo uma forma de pensamento que toma a forma de um modelo geométrico de substância sutil. Esse modelo é tão bom quanto o poder do pensamento e da imaginação com os quais foi incluído, determinando resultados futuros. O que isso significa? Que no mês de Capricórnio, especialmente nesse período que a gente está de lua cheia, a gente tem uma oportunidade maior, mais potente, de construir mentalmente, né, o nosso futuro. O que a gente espera desse ano? Quais são as nossas metas de fato? Mas não as nossas metas apenas materiais, mas as nossas metas de desenvolvimento interno, as nossas metas enquanto humanidade. O que a gente, como humanidade, pode almejar? O que a gente, como humanidade, deve desenvolver em termos de qualidade, em termos de virtudes, em termos de princípios, para que a gente possa, de fato, se desenvolver e caminhar juntos, né? Então, a gente tem essa potência vinda de Capricórnio, por isso que a gente está aqui meditando nisso. Refletimos sobre o passado, ao mesmo tempo planejamos o futuro, que é aquilo que pode falar, Tati, que é aquilo que eu falava dos Janus. Tal como a cabra representa o homem terreno, humano, ganancioso, procurando a satisfação do desejo, ou o homem, enquanto um aspirante, também é egoísta, na caça para satisfazer a sua aspiração espiritual. Então, esse indivíduo intermediário aí, né, a gente tem o Capricórnio mais material, que busca só as suas próprias metas, aí a gente tem o Capricórnio que já está um pouco mais ligado com a aspiração espiritual, de desenvolvimento, mas ainda é uma aspiração para o seu próprio desenvolvimento, um pouco egoísta, e a gente vai ter o Capricórnio, que é o iluminado, né? Que é aquele que sobe a montanha e a gente vai ver o mantra. O mantra de Capricórnio diz assim, o mantra espiritual, né? Perdido estou na luz divina, mas a ela eu dou as costas. Por quê?
porque ele vai iluminar o caminho daqueles que estão subindo a montanha, daqueles peregrinos. Então, o verdadeiro Capricórnio, né, o verdadeiro, o iluminado pelas energias de Capricórnio, ele tem uma conexão muito grande com o servir o próximo, né, com construir o caminho de luz para aqueles que estão subindo a montanha. Porque ele já fez o caminho sozinho, arduamente. Então, ele já sabe os atalhos, onde deve subir, onde é perigoso, e aí ele se vira para esse vale e ilumina o caminho, através da experiência dele, para aqueles que estão peregrinando. Então, esse é o nosso papel também, né? À medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai se autoconhecendo, à medida que a gente vai se integrando enquanto ser, é nosso dever saber dar as pistas para que aqueles que estão nesse caminho possam nos seguir e possamos juntos alcançar o cume dessa montanha. Claro. Por que ele se volta para mim? Porque ele abdica do continuar o seu caminho de luz para iluminar aqueles que estão subindo. É um signo de sacrifício. É o caminho dele, a luz dele, né? Ele funciona como um ponto de apoio dessa luz para aqueles que estão subindo. Então, como se ele abdicasse, é um pouco o que os salvadores fazem, né? De abdicar o próprio desenvolvimento para iluminar aqueles que estão seguindo o caminho. É bem inspirador, né? Aí, ó, coloquei um trechinho do livro Astrologia Esotérica que diz assim: esse signo retrata-se o homem como um animal precioso em duas acepções da palavra. No estágio inicial, com uma mistura do desejo, né, representado pela água, e da natureza animal terra. Um dos símbolos de Capricórnio, eu sou péssimo de desenho, mas é uma cabra com um rabo de peixe, se vocês olharem na astrologia comum. O que significa isso? Significa cabra, o animal, terra, e a cauda de peixe significa água. Então, é a representação desse signo, desses dois elementos, água e terra. E por isso que é um rasteiro, né? Quando está ainda muito ligado às ambições apenas materiais. E aí, na roda invertida, com uma mistura de alma e força, né? E também, com aquilo que eu dizia, né, no nível mais elevado da espiral, a imagem do iniciado triunfante, o unicórnio, representado com um símbolo, né, um chifre sobre a testa, apontando uma lança, em vez dos dois chifres do bode. Então, é aquele que enxerga e aponta o caminho. O cavalo é um símbolo de força, né? De prosperidade, de realização. Então, é um signo, aquilo que eu já falei, né? Elemento terra, cruz cardinal, representa o aspecto de vida superior. É o último signo de terra do zodíaco, onde a matéria, representada pelo elemento terra, é sutilizada e ascende aos céus, principiando um ciclo renovado de vida. Simbolicamente, né, ele está associado à terceira iniciação, aquela do Cristo, que representava a transfiguração, onde o Cristo sobe com 3 discípulos do monte, e ele tem um processo ali interno de iluminação que aqueles discípulos nem reconhecem que era ele, tamanha é a luz. Os 3 discípulos, obviamente, representam os 3 corpos. Então, é um processo de iluminação do corpo físico, do corpo emocional e do corpo mental, quando a alma ilumina a personalidade. É isso que é essa possibilidade que se apresenta em Capricórnio, da nossa própria alma iluminar e transfigurar a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo. Isso individualmente, como grupo, e principalmente como humanidade. Existe uma possibilidade, tamanha é a força e a aproximação espiritual da hierarquia, nesse momento, de Shambhala, que é possível que uma iluminaçãozinha seja feita e a gente consiga alcançar enquanto humanidade. Pode passar. Então, depois de ter visto a meta clara em Sagitário, né, que fala muito sobre meta, alcançar metas, aí em Capricórnio, que é o próximo signo, a subida da montanha é feita. E a luz, então, pode trazer responsabilidade e levar a luz à sociedade do seu tempo, de maneira estruturada e pragmática. Então, por isso que a luz ele dá as costas.
porque ele vai, então, a partir do exemplo dele, construir de uma forma mais clara, mais pragmática, o caminho para aqueles que estão vindo. Ou seja, é quando a nossa vida, de fato, serve para a inspiração e modelo daqueles que estão caminhando conosco. Essa é a energia espiritual de Capricórnio. Capricórnio é regido pelos raios 1, 3 e 7. Então, o raio 1 acrescenta vontade e determinação para alcançar o cume da montanha e disposição para o serviço. Então, o primeiro raio faz tudo isso. O terceiro raio expressa também, através de Saturno, regente de Capricórnio, possibilitando a construção de estruturas inteligentes que vão se ajustando ao plano. Então, a gente recebe, né, nesse momento, individual e coletivamente, da nossa própria alma, um influxo maior de primeiro raio, de vontade, de perseverança, de determinação. A gente recebe um influxo de terceiro raio, de organização consciente, de atividade inteligente, para que a gente consiga alcançar esse plano. E o sétimo raio oferece a capacidade de ser meticuloso, prático, organizado, para manifestar esse plano através da nossa vida. Então, é importante a gente lembrar, quando a gente estiver fazendo a nossa parte final da meditação, que essas três qualidades vão estar presentes para a gente e para a humanidade. Força, determinação, coragem, vontade, organização inteligente, clareza, né, mental e atividade meticulosa, organizada, pragmática, que vai fazer todas essas ideias se concretizarem na nossa vida material. Então, por isso a potência, né? É um dos poucos signos que trazem três fases. Então, a gente já falou, né, que o regente exo e esotérico de Capricórnio é Saturno. Ele traz aquele nível material, memórias de experiências do passado, mal vividas, que se traduzem por medos, limitações, restrições, provas de várias ordens. Então, a energia de Capricórnio, no nível mais material, vai trazer isso para a gente. Em contato com a alma, a gente tem a oportunidade de redimir esse tipo de experiência, né? Então, ele vai trazer responsabilidade, pragmatismo, materialização na missão. E representa o ponto mais elevado do mapa, indicando, assim, a vocação da alma para servir a sociedade. Por isso, né, que o mantra diz: perdido estou na luz divina, e a ela eu dou as costas. Por que ele está perdido? Na verdade, é uma questão da tradução, né? Ele está tão integrado nessa luz que ele quase não sabe mais diferenciar o que é ele e o que é o transcendental ou o divino. É nesse sentido de estar perdido. Capricórnio traz uma visão para a gente de longo prazo. Né? Saturno é o deus Cronos dos gregos. Era aquele deus do tempo. Por isso que a gente fala cronologia, por exemplo. É relacionada a Cronos, que era o deus do tempo, ou Saturno dos romanos. Então, Capricórnio traz para a gente essa visão de longo prazo, para a gente não ficar tão impulsivo, para a gente não lidar tanto com as aparências, né? Para a gente saber que tem algo acontecendo além desse mundo que é aparente. A possibilidade da teimosia, né? Um motivo de cautela, mas como em todos os signos, a equação fundamental é a oposição da alma humana entre o campo da ética e do altruísmo, que permite construir riqueza celeste, e o campo do egoísmo, baseado na ignorância espiritual, que nos condena à autoilusão. A meta de Capricórnio é elevada. Ele aprende com seus erros, ele tem tenacidade e segue seu caminho. Que a gente possa ser inspirado por isso. Eu coloquei uma frase dessa astróloga, Dona Cunningham, que eu gosto dela. Ela diz assim, que os traços negativos do planeta são exatamente os traços positivos levados ao extremo. Por quê? Porque às vezes algumas pessoas colocam, então fulano é de gêmeos, é bipolar, ou touro é teimoso, ou sei lá, Ares é obriguento, ou, né? E não é isso. Então, é uma faceta só.
E a gente não pode deixar permitir que esse tipo de ilusão nos limite, né? A gente tem a possibilidade do outro lado, do outro extremo. A essência da energia dos planetas é universal, ela é neutra. Em outras palavras, ela não empurra sempre para essa ou para aquela direção. Suas possibilidades são quase ilimitadas. O modo como a influência de um planeta será exercida na prática não depende só do conjunto do céu naquele momento, mas sim da quantidade de karma que aquele indivíduo está envolvido na sua presente encarnação. Tanto é que você pode ver mapas de pessoas praticamente iguais que nasceram naquele mesmo momento, mas que por conta da qualidade que está existindo ali, daquilo que ele desenvolveu em encarnações prévias, vai ter uma atitude bastante diferente, vai reverberar qualidades diferentes que estão presentes naquele signo, tanto para um aspecto mais material, quanto para um aspecto mais espiritual. Capricórnio avança para o ponto mais elevado da montanha, aquilo que eu falava, né? O local em que o céu toca a terra. Ele procura o alto enquanto mantém os pés no chão, avançando de maneira organizada e consistente. Ele aproxima a experiência humana do ponto culminante do zodíaco. Desde o ponto de vista da ética e com uma atitude prática que ele se relaciona com o mundo divino. A energia de Capricórnio é luminosa porque aponta o caminho do dever, que abre a porta para as bênçãos de todos. Os signos cardinais, a gente está parando aqui um pouquinho. Os signos cardinais são Áries, Câncer, aquele que eu falava, né? Libra e Capricórnio. Esses signos são iniciadores das estações do ano solar, que marcam os 4 quadrantes na mandala astrológica. No caso de Capricórnio, é o quadrante da Terra, que é o último e o mais concreto dos elementos. Por isso, Capricórnio pode ser também visto como o início do fim. Mas o que é o início do fim? É a materialização daquilo que foi pensado, intuído, que era apenas uma ideia em Áries. Né? Áries é o primeiro signo, então é o signo das ideias. A mente tem que enxergar, captar alguma coisa. Aí é trazido, acalentado, sonhado, desejado, né? Em Câncer, é raciocinado, planejado, organizado em Libra, e aí em Capricórnio isso tudo é concretizado. A qualidade cardinal confere a Capricórnio iniciativa, age a partir do estímulo interno e não externo. Não espera pelos outros ou para as circunstâncias estarem favoráveis para esse algo. Começa porque ele acredita que aquilo é o que tem que ser feito. Então, isso é importante para a gente, né? Às vezes a gente está aqui e fica protelando e dizendo alguma coisa só quando estiver favorável. E não é assim, o caminho do desenvolvimento espiritual precisa ser auto-iniciado. Ele não pode depender das condições dos outros, daquilo que está acontecendo no mundo, né? Capricórnio lembra a gente isso, o caminho espiritual, de fato, ele é auto-iniciado, ele vem a partir da vontade, primeiro da aspiração, né, daquele indivíduo por crescer, por se transformar, depois da vontade interna para realizar esse processo. Eu acho que a gente pode passar para aí, porque fala, depois eu mando para vocês. Um outro símbolo é o crocodilo e depois o unicórnio. Tá? Não, acho que a gente pode passar porque o nosso tempo está meio curto, a gente precisa terminar. E pode passar também, depois eu mando para vocês se alguém tiver interesse sobre o trabalho de Hércules. Mais importante, para a gente conseguir fazer a nossa meditação, é a gente lembrar que Capricórnio é um signo de vontade, de auto-iniciação, é um símbolo de aprimoramento, de aperfeiçoamento e principalmente é um signo de serviço. É um signo onde a gente tem a oportunidade de, a partir do nosso próprio desenvolvimento, a gente se conectar com essa luz. Então, é uma oportunidade tremenda de iluminação, né? É um momento de ápice do nosso desenvolvimento mental, do nosso desenvolvimento emocional, do nosso desenvolvimento físico. E a gente permitir que a nossa alma se aproxime
da gente com mais intensidade e então que a gente possa voltar, né, essa luz para aqueles que estão ao nosso redor. Então, se a gente for pensar individualmente é isso, se a gente for pensar em grupo é isso, e se a gente for pensar em termos de humanidade, é um momento em que a hierarquia está mais próxima da humanidade, onde é possível que os grandes seres possam, de fato, dominar aquelas mentes, obviamente, que são responsivas e receptivas para isso. Mas a gente, como grupo, como parte desse grupo mundial, né, dessa rede de trama triangular que a gente sempre fala, é a gente juntos poder ancorar o máximo possível dessa qualidade de iluminação, principalmente, e de manifestação do plano para a nossa irmã humanidade. Basicamente é isso. Se a gente tiver que fazer uma síntese do que está acontecendo. Então, eu vou colocar rapidinho aqui o mantra que a gente vai usar, e depois a grande invocação, que é vocês quiserem olhar no celular, para vai ficar longo para escrever aqui. Vai que não. Tem alguma dúvida antes da gente fazer a nossa parte final da meditação? Pode perguntar. Vamos só fazer divertido. Se quiser, tá bom. Sempre na aula cheia. Tá. Então, ó, no centro de todo amor, eu permaneço. Desde este centro, eu, a alma, me exteriorizarei. Desde este centro, eu, aquele que serve, trabalharei. O amor do ser divino. Tá, obrigado. Nossa, eu queria despertar. Esse também tem um. Então,
Mais uma vez, elevar a nossa atenção ao centro ágil, entre as sobrancelhas, ao topo da nossa cabeça, nos reconectando com a alma, nos reconectando com a alma global, nos reconectando com o novo grupo de servidores do mundo, através do novo grupo, nos reconectando com a hierarquia, com o Shambhala, e imaginando as energias espirituais extraplanetárias da constelação de Capricórnio, afluindo ao planeta, focalizadas em Shambhala, direcionadas à hierarquia através do Cristo, da hierarquia através do Cristo, irradiadas ao novo grupo, do novo grupo do qual fazemos parte. Imaginemos o que refletimos nesta noite, se unificando as diversas reflexões dos diversos grupos que nos últimos 2 ou 3 dias vêm refletindo e estudando sobre o signo de Capricórnio. E como um único grupo mundial, nós entregamos o produto da reflexão grupal à psicosfera humana planetária, de modo que funcionemos como tradutores dessa excelsa energia de iluminação, de vontade, de aperfeiçoamento para a nossa irmã humanidade. E imaginemos mais uma vez o alinhamento entre Shambhala, hierarquia e humanidade. E imaginando desde Shambhala um intenso influxo de luz, de amor e de vontade para o bem se irradiando. Imaginemos através da hierarquia essas qualidades se potencializando e através do Cristo se irradiando ao novo grupo do qual nós fazemos parte. E imaginemos a luz, o amor e a vontade para o bem circulando no novo grupo. E através do novo grupo se irradiando às pessoas de boa vontade do mundo, nutrindo, fortalecendo, inspirando suas organizações, instituições, iniciativas, grupos, de modo que, gradual e paulatinamente, toda a humanidade seja abarcada pela luz, pelo amor e pela vontade para o bem. Essas qualidades estejam nesse momento presentes, livres e circulantes por toda a estrutura planetária, incluindo os animais, vegetais, minerais. Toda forma de vida vibra a luz,
vibra amor e vibra vontade para o bem. E no recorte que nos cabe junto ao novo grupo, imaginemos essas qualidades afluindo diretamente do Cristo e irradiando diretamente às pessoas de boa vontade no mundo. Mantendo em nossas mentes a tela e a totalidade da imaginação e, ao mesmo tempo, o recorte que nos cabe, nós entoamos o mantra. No centro de todo amor, eu permaneço. Desde este centro, eu, a alma, me exteriorizarei. Desde este centro, eu, aquele que serve, trabalharei. Que o amor do ser divino se irradie por toda parte, em meu coração, através de meu grupo e em tudo. Finalizando a nossa prática desta noite, nós entoamos a grande invocação, reconhecendo-a como uma distribuição de todo este alinhamento, Shambhala, hierarquia, humanidade. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que atua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que atua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, afirmamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que ele segue a porta onde mora o mal. E a luz, o amor e o poder restaurem o plano na terra.
Gradualmente voltar a ganhar novamente a respiração. Então, eu falo mais um dia de serviço compartilhado. Lembrando que a gente ainda tem o dia de manhã, chamado de dia de distribuição. Então, tudo aquilo que a gente puder contribuir, pensando, refletindo de que maneira as energias espirituais de Capricórnio podem impactar na nossa vida humana, seja no campo da política, da educação, das artes, das ciências, das religiões, da economia, é uma forma que a gente tem de servir, trazendo cada vez mais essa energia para o concreto. Então, o terceiro dia do festival é isso. Tem um dia de preparação, um dia de silêncio, que é hoje, e o dia de partilha, que é amanhã. Então, se a gente puder contribuir. Muito obrigado. Existe algum período? Se pudesse ter, por exemplo, nesse período, amanhã, no horário exato da lua cheia, 7h29, 26, por exemplo, pode ser bom. O horário de maior potência. Por exemplo, a invocação. Sim. Obrigado, pessoal de casa. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada, boa noite, Paulinho. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada.